Olá, telespectadores da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180 da Brisanet, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte e do canal YouTube Poeta de Tauá. Estamos iniciando mais um programa Cordel, Sanfona e Viola. Hoje aqui com o jornalista, pesquisador, fotógrafo nas horas vagas, Eliezer Rodrigues, né? Que vai nos falar um pouco aqui sobre a sua carreira de jornalista e também, num segundo momento, iremos falar aqui dos seus 3 livros aqui, livros interessantes que contam um pouco da história de Fortaleza. Olá, meu caro Eliezer. Valeu, é um prazer imenso participar do seu programa que tanto apoia a cultura popular. Então, assim, fico feliz em estar aqui com você, em colaborar com as minhas informações, com as minhas vivências sobre jornalismo e também sobre a cultura cearense. Que maravilha. Eliezer, você é natural de onde? Daqui de Fortaleza. Fortaleza, nasceu em Fortaleza, né? Tem alguma vivência no sertão? Conhece? Como é que é a sua? A minha vivência em sertão é no período de férias, que eu ia para Sobral, visitar meus tios, viver também na Serra da Meruoca também, que era tinha uma festa lá da padroeira, no mês de dezembro, dia 8 de dezembro. Então, e pelas minhas andanças, pelas praias, então eu tenho assim, uma vivência mais urbana do que sertaneja. Que bom. Você atuou durante muito tempo como repórter, né, especial em vários jornais aqui do Ceará. Como é que foi essa sua atuação como jornalista, como repórter, como uma pessoa que estava levando informações e, de modo especial, a cultura para os jornais escritos? Meu início no jornalismo aconteceu no jornal O Povo, isso na década de 1970, quando eu terminei o curso de comunicação social na UFC. Eu fui fazer meu estágio no jornal O Povo e desse estágio eu fiquei, certo, fui admitido como repórter e fiquei ligado à área de cultura, que eu tinha também esse prazer de conviver com assuntos culturais. E eu fiquei responsável pela página de cultura do jornal O Povo durante alguns anos. Certo, certo. Além do jornal O Povo, você também trabalhou em outros jornais aqui, né? Exatamente. Depois do jornal O Povo, depois de atuar nessa área de cultura, eu trabalhei no Povo também como chefe de reportagem. E seguidamente, eu fui para o Diário do Nordeste, trabalhei como editor de cidade durante alguns anos. E depois do Diário, eu criei uma revista alternativa, chamada Singular. Era uma revista de um tamanho pequeno, mas que ela teve uma importância muito legal na minha vida, porque eu tive oportunidades de escrever sobre os mais variados assuntos. Bom, nós temos hoje aqui no Ceará apenas 2 jornais circulando ainda de forma impressa, né? Que é o jornal O Povo e eu acho que o Estado do Ceará é O jornal Estado. o Estado, né? O Estado, né? Como é que o senhor vê essa questão dessa mídia que hoje é muito mais eletrônica e qual a diferença que há entre o jornal escrito e essa mídia eletrônica? Isso faz parte dentro da modernidade, das transformações da sociedade, das ações tecnológicas, e é um caminho que não tem retorno, certo? A época do jornal impresso foi uma época excelente, porque eu sou egresso desse período de jornalismo impresso, mas também atuei, certo? Eu peguei o início, né, da transformação do jornal impresso para o jornal virtual. O que eu percebo, eu sendo um repórter que tive muito tempo de trabalho, de pesquisa, de vida no jornal impresso, eu percebo que as grandes reportagens que nós fazíamos no jornal impresso, hoje não tem mais esse tempo, não tem mais esse espaço, porque hoje a informação
ela é muito rápida na internet, no computador, e as pessoas não demoram muito para escrever, para observar essa movimentação, esse trabalho de pesquisa mais aprofundado. Pois é, a, a imprensa, né? Quer dizer, você pegava uma reportagem, por exemplo, aquelas folhas azuis do jornal O Povo, o cara passava às vezes 15 Certo, dias, 20 dias pesquisando, estudando para mostrar aquilo ali, né? Quer dizer, e aí, como você diz, hoje uma notícia sai automaticamente na mídia, e aí se você for deixar para escrever daqui a 10, 15 dias, você está atrasado, né? E também não existe mais essa preocupação em detalhar a informação. Hoje, se você prestar atenção, as informações são repetidas, certo? A mesma informação, ela circula. E não existe, como eu falei, não o interesse do repórter, mas a mídia, ela é muito instantânea, certo? Então não permite que o repórter passe muito tempo pesquisando, tem que ser de uma forma imediata. Então, isso perde, na minha opinião, isso perde a qualidade do trabalho, da informação, da pesquisa e até da veracidade também na notícia. Como é que o senhor vê essa questão dos fake news, né? Essas notícias aí que se reclama, que se diz que são notícias inverídicas e que a mídia polui aí diariamente com essas notícias, né? Como é que o senhor analisa isso aí? Isso sempre existiu, né? A notícia falsa, antigamente era chamada a imprensa marrom, quer dizer, existia isso mesmo no jornal impresso. Existiu, certo? Em tempo de guerra, certo? Isso era muito comum, as notícias inverídicas, certo? Elas chegavam muito à opinião pública, as notícias eram sempre contaminadas e elas tinham assim, um envolvimento muito grande diante da opinião pública. Então, acho que a melhor maneira do leitor, tanto dos jornais como também da internet, é sempre não acreditar na primeira versão que ela observa, que ela lê. Ela assim, sempre deve procurar outros canais, outras mídias, para poder tirar dali, certo, vamos dizer assim, uma espécie de uma síntese da informação. Mas, infelizmente, certo, essas fake news, elas estão prosperando de uma forma assustadora, que isso compromete, certo, a função do jornalismo, da imprensa, noticiar exatamente a notícia verdadeira. Pois é. O senhor vem de um curso de comunicação social, de jornalismo, pelo que o senhor disse, terminou na Universidade Federal do Ceará. Talvez tenha passado lá pela professora Adísia Sá. Exatamente, ela foi a nossa, continua sendo a nossa mestra, certo? Eu fui aluno dela, certo? No curso de comunicação e também fui colega dela no jornal O Povo, certo? Ela era editorialista e eu escrevia reportagem. Também convivi com ela na ACI, na diretoria da Associação de Imprensa. Então, a imprensa cearense, o jornalismo cearense, deve muito à professora Adísia pelos ensinamentos, pela maneira como ela se comportou, sendo um modelo para todos nós egressos do curso de jornalismo. Pois é, outro grande nome também dessa imprensa que nós tivemos é o doutor José Raimundo Costa, né? Que Exatamente. um grande cidadão, né? E que tinha um carisma muito grande dentro do seu trabalho com os colegas e com o público em geral, né? Exato. A minha experiência, a minha convivência com o José Raimundo Costa foi no jornal O Povo. Quando eu cheguei lá no jornal O Povo, ele já era secretário, ele já era diretor do jornal, certo? E também um homem muito preocupado com o noticiário do jornal, certo? Ele, além da parte administrativa do jornal O Povo, ele também escrevia, ele fez curso de comunicação para
para justamente ter o direito, certo? Ter a certidão, ter o certificado, ter o diploma de jornalista formado na academia. Então, também o José Raimundo Costa é um nome que ficou na história da empresa do Ceará. Que bom. A rádio hoje ela tem um papel um pouco diferente, né? Muitas emissoras de rádios estão migrando também para a tela da televisão. Você está lá ouvindo a notícia do rádio, mas tá, se for lá na televisão, vai ter a imagem ou em algum streaming, em algum site. Como é que o senhor analisa essa questão do rádio? O rádio sem a televisão era mais emocionante? Aliás, o rádio sempre foi emocionante, certo? É independente desde que ele foi criado, o rádio sempre esteve presente. O rádio, as transformações na imprensa, veio o cinema, o rádio estava lá, veio depois a televisão, veio os jornais. E o rádio é o veículo mais universal, certo? Porque o rádio você pode ter um contato com a notícia em qualquer lugar. A televisão, a internet, você tem que ficar de olho no vídeo. Então, o rádio, você está no seu carro, dirigindo o seu automóvel, o seu veículo, e você está escutando o rádio. Então, o rádio nunca perdeu e nunca vai perder essa autenticidade, essa importância que ele tem nos meios de comunicação. Pois é. O senhor que acompanha o nosso jornalismo, os nossos rádios aqui, que nomes o senhor destacaria no nosso rádio aqui? Que pessoas deixaram saudade aí o nosso rádio aí? Mas isso, o jornalismo radiofônico, certo, do Ceará, certo, teve assim, sempre teve uma participação muito efetiva na formação das diversas gerações, certo? Então eu tenho assim um apreço muito especial. Eu não vou citar nomes porque eu poderei cometer injustiça com alguma pessoa que eu esqueça de citar, mas o jornalismo radiofônico ele teve e ainda tem, certo? Hoje você vê que o jornalismo radiofônico ele está se adaptando às novas formas de comunicação, certo? Uma coisa que só que eu acho assim, um pouco esquisito é o locutor de esporte, por exemplo, transmitir uma partida de futebol como se ele estivesse dentro do campo, certo? Entende? Então ele está no chamado tubão, né? Que ele está ele está dentro do estúdio de televisão e ele tem a mesma visão que o telespectador tem. Então eu acho que essa coisa é meio confusa, porque o rádio, a sonoridade, o rádio é emoção, certo? Então fica uma coisa estranha você ouvir uma emissora, um locutor transmitir um jogo, vendo a mesma imagem que você tem em casa. Fica uma coisa muito, muito estranha. Uhum, pois é. Nós tivemos, por exemplo, o senhor não citou nomes aí, mas eu poderia citar Nacélio Lima Verde, né? Carneiro Portela, Antônio Alberto, o, o homem da Pimentinha de Cheiro, que era O Wilson Machado. Machado, né? Quer dizer, foram muitos e muitos locutores que realmente deram essa versatilidade ao rádio, né? Eu estava recentemente conversando com o seu Raimundo dos Queijos, né? E eu disse para ele, em 1971, eu escutava rádio lá no interior, morando no interior, na roça, escutando o programa do Wilson Machado e já escutava falar aqui no seu estabelecimento, aqui nessa mesma rua, Travessa Crato, né? Quer dizer, através do rádio, né? Quer dizer, você fica imaginando aquilo, né? Então, o rádio ele conseguiu realmente levar isso. Mas hoje essa diferença, né, isso que está acontecendo, às vezes também eu acho que preocupa a gente, porque a gente pensa que o rádio não terá mais aquele glamour que tinha, né? Exatamente. Pois é. O senhor também é trabalhador, né, do Tribunal Regional do Trabalho, né, o TRT, né?
Como é que o tribunal tem se preocupado hoje com essa questão do trabalho? Inclusive, de vez em quando, o tribunal fiscaliza alguns locais aí que têm indícios de trabalho análogo à escravidão. Como é que tem sido esse trabalho? Lá no tribunal, eu comecei na minha área de comunicação, certo? Foi uma experiência muito boa, muito fantástica, porque era um outro padrão de trabalho, diferente, né, do dia a dia, do corre-corre, na redação de um jornal. Mas esse início de trabalho, nos anos 80, por aí, no Tribunal Regional do Trabalho, foi muito expressivo para mim, foi muito importante, porque eu comecei a ter um comportamento, uma vivência diferenciada do repórter do dia a dia de redação de jornal. E lá no tribunal eu tive assim também o prazer de iniciar. Estou contando para você como foi que eu cheguei lá no tribunal. O prazer de iniciar uma profissão, vamos dizer assim, uma experiência como escritor, que eu não tive na minha carreira de jornalista, de profissional, nos jornais, mas no tribunal eu tive, isso no 2018, foi quando eu comecei a pesquisar. Eu tive assim, uma demanda lá da presidência do tribunal para escrever a história da Casa Branca. Quer dizer, a Casa Branca é a sede do Tribunal do Trabalho, é um prédio antigo que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, aquele prédio branco em frente à antiga Gastroclínica. E eu comecei a pesquisar para fazer um livro, uma pesquisa sobre o prédio, porque é um prédio que foi construído nos anos 40, e ele tinha um pouco da história, certo, de Fortaleza. A cidade os ricos de Fortaleza, naquela época, migraram para o lado o lado leste da cidade. E essa casa era uma casa de uma família muito rica. E depois, né, a família vendeu a casa, né, a mansão, para a União, né, e assim o Tribunal do Trabalho, certo, ficou como sendo sede da instituição. E eu, voltando ao livro, essa pesquisa, certo, eu comecei a pesquisar, mas eu tinha que ampliar minha pesquisa para a Avenida Santos Dumont. Voltando à sua pergunta, acho que sobre o trabalho do tribunal na questão da escravidão, do trabalho análogo, eu acho importante, certo? Porque é uma questão que tem que ser combatida, certo? Essa questão desse tribunal, desse trabalho, certo? De escravidão. Eu acho que o tribunal cumpre um papel importantíssimo em denunciar, certo? Pessoas que estão explorando o tipo de trabalho feito por operários que são obrigados a trabalhar nesse regime de trabalho. Que maravilha! Esse é o programa Cordel, Sanfona e Viola. Nós vamos trazer aqui nesse momento um vídeo muito especial, mostrando uma festividade que está acontecendo em Mossoró, que é a famosa Chuva de Balas, né? Um espetáculo onde se conta a história de como Mossoró recebeu Lampião na tentativa de invasão, né? Então, imagens do amigo Ayrton Cabral, nós vamos ver um videozinho inicial e em seguida um outro, a apresentação do prefeito, né, representando o prefeito da época, Rodolfo Fernandes, convocando a população de Mossoró para enfrentar Lampião. Então vamos ver aí essas duas imagens da história do espetáculo Chuva de Bala em Mossoró. Imagens de Ayrton Cabral. Coragem, esperteza, resistência e valentia. Essa história que começou a ser escrita muito antes do
antigamente. E não terminará enquanto houver o que há e o que há de haver. Ah, pois! E é uma história arrepiadora. Pense num negócio arrepiador. Com alegria, tristeza, suspense, surpresa, verdade e também com a mentirazinha com casca de cebola, pimenta e alho, que é pra dar o gosto. Toinha, quieta o coração e Totóia abaixa o facho. E deixem de lado o medo, que é o maior inimigo dos sonhos. Se preparem. Ei, abra o olho e vocês deixem de caqueado. Vai começar um espetáculo que conta a história de como choveu bala no país de Mossoró. Olha o gelé, olha o gelé, olha o gelé, olha o gelé, olha o gelé. Teve até aqueles que me consideraram maluco. Agora tenho informações seguras. Já entraram no Rio Grande do Norte, acabaram de atacar a vila de São Sebastião e já começaram os estragos. E dessa vez não é qualquer João Ninguém, é Virgulino, o próprio Lampião em carne, osso e maldade. Por isso os convoquei, senhores. Preciso que todos acreditem na veracidade das notícias. Nessa situação, não há tempo a perder. Isso é fato. A situação exige que tomemos uma importante decisão. Ou nós, os homens e mulheres de responsabilidade, assumimos a defesa. Ou esse filho da puta. Me desculpa, Padre Mota. Desculpe-me. Homem, deixe de cerimônia. É sobre isso e tá tudo certo. É filho da puta, excelência. Filho da puta. A mãe não merece. Mas é ou não é, meu povo? Ou defendemos a cidade, ou esse assassino nos submete. E se isso acontecer, senhores, adeus patrimônio, adeus sossego, adeus família. Além dos riscos que correm nossas mulheres e filhas. E se isso acontecer, melhor seria uma boa morte. Não se aveste, prefeito, a sua saúde, pelo amor de Deus. Deus me defenderai, Vossa Excelência. Vira essa boca pra lá. E o povo de Mossoró o que diz? Agora a coisa vai. Quero ver esse cego maligno dominar a terra de Santa Luzia. A rocha, prefeito, agora a coisa vai. Quero ver esse cego maligno dominar a terra de Santa Luzia. Vamos preparar a cama dele. Vamos organizar a defesa. Ele vai saber quem é Mossoró. Tenente Laurentino, vamos fazer um levantamento criterioso para distribuir as armas e as balas. Talvez não seja o suficiente. Prefeito, temos os rifles adquiridos com a subscrição, os fuzis do destacamento e também as armas dos paisanos. Ah, mas isso conta pouco, são espingardas e facas peixeiras. Eu proponho a compra de armas e munições. Todos os cidadãos serão convocados. É assim que se fala, senhor Jaime Guedes. Tenente Laurentino, vamos fazer das tripas coração. Lutaremos com as mãos, se preciso. Vossa Excelência, a defesa da cidade precisa estar garantida. Mas se Belém do Rio do Peixe assustou os cabras, por que não podemos derrotá-los? Mossoró tem compromisso com a história, mas o maior compromisso da cidade é com ela mesma. Apoiado, prefeito. Muito bem. Viva! Já telegrafei a Natal falando dos riscos que corremos. Alguma resposta de Natal? Apoio moral, coronel. Desejos de êxito. Eu sabia. Isso traduzido em armamento e reforço de homens não é nada. E agora? Acho que só mandando uma comissão para eles acreditarem. Por isso, vamos agir. Podemos ser. De volta aqui, né, depois desses vídeos especiais, que maravilha, né? Agradecer aí ao amigo Ayrton Cabral por essas imagens, né? E esse espetáculo, na verdade, Lampião não conseguiu, né, furar o cerco de Mossoró, né? Foi expulso, Foi expulso da região. Inclusive, quando retornou, passou ali naquela região do Jaguaribe, Limoeiro, indo esbarrar de volta no Cariri, onde
aconteceram alguns fatos posteriores e que Lampião rompeu algumas amizades que tinha lá no Cariri, entre elas a com Isaías Arruda, né, de Missão Velha, que há quem diga que teria envenenado uma água para matar Lampião, né? Mas é isso aí, programa Cordel, Sanfona e Viola, aqui pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Multiplay, canal 6, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte e do canal YouTube Poeta de Tauá. Nós vamos aí para um intervalo, daqui a pouquinho voltaremos. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente Vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-Presidente Vereador Paulo Martins, PDT. Segundo Vice-Presidente Vereador Renan Colares, PDT. Terceira Vice-Presidente Vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro Secretário Vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo Secretário Vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira Secretária Vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira Suplente Vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo Suplente Vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira Suplente Vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa fortaleza. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade. De volta com o programa Cordel, Sanfona e Viola. Aproveitar para abraçar os nossos telespectadores na região metropolitana de Fortaleza. Alô, dona Vera, muito obrigado aí no Parrião, aquele abraço. Aos meus queridos colegas aí de Pacatuba, professores. Alô, professor Henrique, aquele abraço. Obrigado aí pela dica aqui do nosso jornalista e escritor Eliezer Rodrigues. Muito obrigado. E estamos aqui conversando e mostrando um pouco dessa história. Jornalista, você lançou esse livro sobre a Avenida Santos Dumont e aí você vai descrever um pouco sobre a história desse material, um material de primeira, né? E como você falou, recebeu incentivo lá do tribunal. Faça aí um comentário sobre essa obra. Essa obra foi esse meu trabalho de literatura que eu escrevi, porque, como eu te falei, eu sou egresso de jornalismo, certo? Impresso, e do jornalismo é um texto muito resumido, é um texto muito sintético, e eu não tinha experiência de escrever livro, porque eu tinha em mente que eu teria que fazer um texto muito longo, mas devido a essa proposta, eu realmente aceitei o desafio, e comecei a pesquisar e gostei, certo, da temática, porque a Avenida Santos Dumont foi uma avenida assim, continua, mas o início dela foi importantíssimo assim, para o crescimento de Fortaleza. E esse livro eu abordo a Santos Dumont desde o seu início, que é ali na praça da Igreja do Pequeno Grande, do Colégio da Imaculada Conceição, e vou até a Praia do Futuro, certo? Mostrando as transformações, certo? Que a avenida, que ocorreram na avenida durante esse tempo. Teve sobre o Cangaços, sobre o Padre Cícero. Tem um detalhe interessante na Avenida Santos Dumont, que lá, em 1914, certo? Houve um movimento muito grande, certo? Para a derrubada do governo aqui em Fortaleza. Do Franco Rabelo. E o Partido Conservador do Padre Cícero, certo? Veio de lá, de Juazeiro, foi contratados assim, vários cangaceiros, certo? Para invadir Fortaleza, certo? E chegando ali na praça da Imaculada Conceição, do Colégio da Imaculada Conceição, houve uma preparação para rebater, certo? Os cangaceiros que vinham com essa intenção.
Então foram cavadas assim, verdadeiras trincheiras, certo? Na praça. Grandes valas, né? Grandes valas para atacar os invasores. Então, voltando à história da praça, então tem esse detalhe, certo? Da Avenida Santos Dumont. Ela foi sendo construída por etapas. Exatamente. Né? Até chegar à Praia do Futuro. Exatamente. Então, a primeira fase dela é ali, certo? Do Colégio da Imaculada Conceição, certo? A Igreja do Pequeno Grande e a Escola Normal, certo? Então, esse núcleo, assim, de prédios históricos é o início, né, da composição da avenida. E ela cresceu, né, até a Praia do Futuro e também já nos anos 40 e 50, parte da população rica de Fortaleza, que morava ali em Jacarecanga, nos arredores da Praça do Ferreira, ou então no Benfica. Então, alguns ricaços daquela época começaram a construir ao longo da Avenida Santos Dumont. Ao longo da Avenida Santos Dumont, começaram a construir verdadeiras mansões, certo? E essa mudança de parte da população de Fortaleza para aquela artéria. E também tem uma história interessante também, que é a construção de um castelo. Pois é, esse castelo nós vamos deixar ele mais para frente quando a gente for falar do livro, né? Só ainda aqui dentro da Avenida Santos Dumont. Como ela foram sendo feitas essas etapas? Ela é concluída mais ou menos em que ano? Na década de 60? Como é? Claro, ela sempre em 70 foi o prolongamento da Avenida Santos Dumont até a Praia do Futuro. Nos primeiros anos da década de 70, 1970, houve esse prolongamento. Ela ia até a Santos Dumont, teve várias etapas. Da primeira até o trilho que passava na Santos Dumont, e depois foi com a criação do Hospital de Fortaleza, foi ampliada, certo? Até a entrada do Hospital para Santos Dumont. E nos anos 70 houve uma ampliação já para chegar na Praia do Futuro, na antiga Praça 31 de Março, hoje Praça do Helder Câmara. Uhum. Pois é, nós temos sempre acompanhado as mudanças que tem passado por ela, né? Hoje ela, por exemplo, isso que eu quero dizer para você. Tornou-se um binário, né? Exatamente, é um binário, mas eu quero também ressaltar as transformações, certo? Eu tive muita dificuldade em contar a história dos bangalôs, porque eles foram derrubados, certo? Infelizmente, não existe em Fortaleza assim uma tradição de se guardar a memória, principalmente a memória arquitetônica da cidade. Então, como eu te falei, eu tive muita dificuldade porque ia encontrar até informações. Porque se você pegar uma foto de Fortaleza dos anos 40, comparar com uma foto de hoje, praticamente pouca coisa ainda continua. Inclusive o Nireis tem muita coisa sobre isso, né? Exatamente, me ajudou muito também, o Nireis, meu amigo, certo? Quero ressaltar o apoio Nireis, que ele inclusive, deu. trabalhou com vocês no Jornal No Jornal Povo, Povo, ele foi diretor do setor de pesquisa do Jornal Povo. Pois é. E você falando para esse lado aqui, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o Palacete, lá o palácio lá do Plácido, né? Exatamente. Ali para o lado do Jacarecanga também, nós tivemos algumas destruições dessas. Exatamente, né? praticamente quase tudo, né? Que tinha a família Filomeno, que era, né, dominava ali aquela área, e aí muita coisa também foi perdida, né? Algumas casas importantes com arquiteturas bonitas que poderiam ainda até hoje estarem aí de pé, né? Pois é. Então, e esse segundo livro aqui, você resolveu escrever a história da Praça José de Alencar, né? Essa praça que é uma praça tradicional, ela inclusive eu acho que você vai falar aí, ela já teve outro nome antes de José de Alencar, né? Marquês de Herval, né? E a praça também já teve várias utilidades, né? Eu quando cheguei aqui em 1986, era um terminal de ônibus, né? Na praça, muitos camelôs, e aí foram sendo feitas reformas
Inclusive, hoje está sendo feito um terminal ao lado da praça, ali onde começou o famoso Beco da Poeira, né? Hoje está sendo lá um terminal que eu acho muito interessante. Eu acredito que vai melhorar muito ali aquele entorno, né, das paradas ali no centro de Fortaleza, se você tem isso aí, né? Então, a Praça José de Alencar, nos conte aí um pouco da história dela. Primeiro, a Praça de Alencar, eu não encontrei assim uma bibliografia sobre a Praça de Alencar. Não tinha um trabalho, um livro específico sobre a praça. Encontrei sobre o passeio público, sobre a Praça do Ferreira, mas sobre a Praça de Alencar praticamente não existia. O que existia era assim, eram matérias sobre livros e pesquisas sobre o Teatro de Alencar, certo? Um dos mais belos teatros do Brasil. Mas a praça, sobre a movimentação da praça, eu não encontrei. E eu fiz com o maior carinho, porque eu tenho a minha infância, sabe? A praça conta um pouco da minha infância também, porque a praça era o nosso terminal de ônibus, certo? E eu morava no bairro Monte Castelo, e os meus pais iam para o centro fazer compra, e o terminal era na praça. Então eu tinha assim um carinho, certo? E lembranças da praça muito fortes da minha infância, da minha juventude e da minha infância. Por exemplo, a Rádio Iracema de Fortaleza, que era na 24 de maio, né, foi derrubado para construir o Beco da Poeira, mas a Rádio Iracema, assim, na minha memória, ela faz parte da história que eu vivenciei. Tinha um auditório, Tinha um né, auditório, de músicas exatamente, que apresentavam, tinha programa de auditório. A Ilha Maria era uma das cantoras lá, né? Irapuã Lima, Matos Dourado, Armando Vasconcelos, José Lisboa. E aí tinha um programa infantil aos domingos, comandado pelo Matos Dourado, chamado o Clube do Bom Companheiro. E eu frequentava esse clube, certo? Esse programa na Praça de Alencar. Então são recordações, certo? Muitas recordações que estão assim na parede da minha memória e que são importantes. E então eu fiz uma pesquisa, contei também com o apoio de muitas pessoas, escritores, colaboradores, que também vivenciaram, certo? E no livro, essas pessoas contam também as passagens que elas tiveram na praça. Fala sobre o teatro, fala sobre o antigo Cine Itoaçu, que era ali na General Sampaio, enfim, sobre a igreja do Patrocínio, certo? E a praça... E tinha uma movimentação, como você falou agora há pouco, de camelôs, de propagandistas. Por quê? De artistas, de palhaços, de cordelistas. Repentistas. Por quê? Porque a praça, ela englobava tudo isso. Quer dizer, era um terminal onde as pessoas passavam, existia todo esse frenesi, essa movimentação de pessoas, e a praça tinha uma vivência, tinha seu encanto, pulsava muito forte no centro de Fortaleza, e também nos interesses das pessoas. Então a praça foi assim de uma importância muito grande para a memória, certo? Para a história da nossa cidade. Que maravilha, né? Que coisa boa. A gente poder ouvir, poder saber. E esse livro é um livro ilustrado. Daqui a pouquinho você vai falar como é que as pessoas podem chegar a adquirir esse livro, esse material. Você vai dizer também, o seu contato vai ficar aí na telinha, quem quiser depois conhecer. Mas o outro grande momento daqui que nós estamos trazendo é Castelo do Plástico, né? Apogeu e destruição 50 anos depois, né? Realmente eu sou historiador, fiz o curso de História na Universidade Federal do Ceará e desde quando cheguei aqui, que ingressei na universidade, que escuto as pessoas lamentando a destruição desse palacete, né? Então, nos conte um pouco da história desse palacete. Como é que ele surgiu? Que
quem é que realmente construiu esse palacete e qual era o objetivo desse palacete. Eu tive assim, o interesse em escrever sobre o Castelo do Plástico, porque neste ano, no mês de fevereiro, se comemora, se pode comemorar, mas o marco dos 50 anos da derrubada do Castelo do Plástico, que aconteceu em 1974, dia 13 de fevereiro de 1974. E me veio a memória, o interesse de pesquisar, de contar a história, de também, vamos dizer assim, colocar um pouco também de veracidade do que aconteceu. Porque existe assim a chamada lenda urbana. O que é a lenda urbana? É uma história, certo? Que alguém conta e que essa história vai sendo ampliada, certo? Vai sendo divulgada e começa a passar por verdade. Então a história, a lenda urbana, é que um comerciante chamado Plácido de Carvalho, ele conheceu uma mulher, certo? Muito bonita, em Paris, isso no começo do século XX. Ele tinha as lojas aqui em Fortaleza e ele ia para a Europa e comprava os produtos para vender na loja dele. E lá ele conheceu essa mulher, certo? Se apaixonou por ela, isso é a lenda. E ela disse que só se casaria com ele se ele construísse um castelo. E ele construiu um castelo, certo? Que é esse, né? O castelo, ficou conhecido como Castelo do Plácido. E ela veio morar aqui em Fortaleza. Chegou aqui em 1917. Ele morreu poucos anos depois, em 1935, certo? E depois ela alugou para algumas atividades o castelo. E nos anos 50, nos anos 60, ficou fechado, não tinha mais nenhuma utilidade. Ela não morava mais no castelo. E o castelo ficou abandonado, certo? Ela continuou morando aqui em Fortaleza. Em Fortaleza, morando no Excelsior Hotel. Porque ele também, o marido dela, construiu o Excelsior Hotel, ali na Praça do Ferreira, certo? Construiu o Cine Moderno e construiu o Cine Majestic, ali na Praça Ferreira, e o hotel. Então, quando ele morreu em 1935, antes de morrer, eles foram morar no Excelsior Hotel. Por quê? Porque era mais fácil o atendimento médico, certo? Porque naquela época, a Avenida Santos Dumont era muito, não tinha uma maneira, uma estrada para chegar mais assim plausível, certo? Que pudesse chegar até o médico chegar era longe do centro da cidade, pronto. E ele morando no hotel, no centro, ficava mais fácil o atendimento médico. Pois bem, ele faleceu, certo? E ela continuou morando no Excelsior Hotel. Com o passar do tempo, ela alugou algumas dependências do castelo, certo? E depois não alugou mais, certo? Resumindo, o castelo foi comprado na década de 1970 pelo Grupo Ronce, certo? E o Grupo Ronce comprou o castelo derrubou o castelo para construir um supermercado, ou então um shopping. Só que o grupo faliu, certo? O Grupo Ronce faliu e tinha uma dívida muito alta com o Estado. Então o grupo pagou a dívida do Estado com o terreno. E que anos depois foi construído o Centro Artesanal Luiza Távora, hoje a SEARTE. Então, o local onde o castelo funcionou, hoje é a SEARTE, o Central de Artesanato. Mas essa história, não, porque foi derrubado, então tem outro lance também, tem um lado dessa história. O que acontece é que não houve uma preservação, um interesse do poder público, certo? Em tombar o castelo, para ele ser preservado. Por quê? Porque já na década de 1930, quando foi criado o IFAM, certo? E o Lúcio Costa, que futuramente seria o criador de Brasília, o Lúcio Costa,
ele tinha uma aversão a prédios antigos. Então, o Lúcio Costa, em 1937, por aí, quando foi inaugurado o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, então, existe no Estatuto do IPHAN a preservação de prédios antigos. O Lúcio Costa achava que não, que prédio antigo tinha que ser derrubado, porque ele tinha uma tendência modernista. Pois é, como arquiteto, né? Como arquiteto moderno, então, mas ele tinha que cumprir os mandamentos, o estatuto do IPHAN, mas não fez isso. Então, o castelo ficou até ser derrubado. Então, qualquer pessoa que comprasse, certo? Já que o poder público não tombou, o Ronce comprou e tombou e derrubou a edificação. Pois é uma pena, né, a gente ter tido um prédio desse derrubado que poderia estar preservado. Mas, graças à sua intuição de jornalista, de escritor, de pesquisador, nós temos aí o livro, né, mais uma vez aqui mostrando para vocês. E aí eu quero aqui agradecer. No final nós vamos ver aqui um pequeno vídeo mostrando aqui essa questão lá da praça e de como foi destruído realmente esse prédio, né? Então, eu gostaria de saber, como é que os nossos telespectadores conseguem adquirir esses seus livros? Como eles estão à venda? Os livros estão à venda na livraria Arte e Ciência, ali na 13 de maio, ao lado da Universidade Federal do Ceará. E também no curso de arquitetura da Universidade Federal do Ceará, e também lá no memorial do Tribunal do Trabalho, certo? Também os três livros estão expostos à venda. Bom, eu, em nome da TV Câmara Fortaleza, em nome da Sertão TV Quixeramobim, TV Padre Cícero e do canal YouTube Poeta de Tauá, quero agradecer aqui a sua vinda, a sua participação, essas informações, dizer da nossa alegria em recebê-lo aqui. Obrigado, um prazer imenso ter participado. Você que é um defensor da nossa cultura popular, que tanto precisa, certo? Que tanto é esmagada, né, pela grande mídia, e você é um batalhador, certo? Uma pessoa, um comunicador que mantém as nossas tradições sempre vivas. Pois é, e mais uma vez agradecer ao querido amigo professor Henrique, né, por essa exatamente, Henrique, meu primo, gente boa. Que maravilha. Então nós vamos ficar aí com um videozinho mostrando essa história do palácio, né? Desse palácio do Plácido, né? Do castelo, né? Castelo do Plácido, e a sua destruição há exatamente 50 anos, né? Então isso deixou os fortalezenses entristecidos. Pode completar aí o seu pensamento. Eu fico, como te falei, né? Eu fico muito, para mim é uma felicidade extrema, né? Você abrir esse espaço para eu poder divulgar o meu trabalho, de poder abordar e deixar esse recado, certo? Que o nosso patrimônio histórico, ele é tão assim mal cuidado, certo? Que as autoridades, certo? Pensem, né, na preservação. Fortaleza é uma das poucas cidades, talvez a única cidade que não tem assim uma memória para a preservação dos nossos prédios, da nossa história. Pois é, esse é o programa Cordel, Sanfona e Viola. Fiquem aí com esse vídeo mostrando a história do Castelo do Plácido. Tenham todos uma semana de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais um Cordel, Sanfona e Viola. Bom dia! A gente está aqui, hoje na Praça Luiza Távora. Nós estamos em fevereiro de 2024. E aqui, exatamente aqui nesse local, em fevereiro de 1974, mais especificamente no dia 13 de fevereiro, ou seja, há quase 50 anos, uma construção icônica que havia exatamente nesse local aqui, que era o Castelo do Plácido, ele foi demolido.
E essa demolição teve uma repercussão aqui na cidade, né? Tanto que a música Longarinas, do cantor cearense Ednardo, que é de 1976, ou seja, 2 anos depois dessa demolição, ela traz em alguns versos esse fato que aconteceu aqui. Faz muito tempo que eu não vejo verde na quebrada. As Longarinas está com de velha, ainda dá carinho. A lua desconfiada, a noiva do sol, como é o supermercado. Era uma vez meu castelo, entre mangueiras e jasmins paradas. Era um castelo, uma obra muito bonita, de mais de 1000 metros quadrados, nesse terreno aqui que é muito grande também. Olha, a gente está aqui na Praça do Ferreira, aqui o Cine Teatro São Luís, no próximo dia 8 de fevereiro, que é uma quinta-feira, às 19 horas, aqui, com entrada franca, classificação etária livre. A gente vai ter a pré-estreia desse documentário sobre os 50 anos da destruição, da demolição do Castelo do Plástico. Um documentário bem extenso, bem completo, bem legal, que foi produzido pelo Jonathan Machado. Tem participações do Nelson Bezerra, que foi um fotógrafo que fez fotos muito interessantes ali do Castelo do Plácido na década de 1970, do Nirês, que morou naquele terreno ali do Castelo do Plácido na década de 1940. Tem também participação do Gerardo Gereissati, que é parente da dona Pierina. Tem participações também do Guilherme Aguiar, que faz uma locução muito legal, que a gente conseguiu retrazer por inteligência artificial o Plácido de Carvalho. Então, no final, ele faz essa locução muito legal. Tem também a participação do João Cardoso, que foi uma testemunha ocular do acontecido, da destruição. E tem uma participação super especial do Raimundo Gomes, que está fazendo uma biografia muito extensa sobre o Plácido de Carvalho. Então, tá bem legal, bem aqui no Cine Teatro São Luís. Aliás, esse quarteirão todo aqui, da Major Facundo, na Praça do Ferreira, tem tudo a ver, né? Porque a Casa Plácido ficava ali para trás, onde hoje é uma Casa Pio, aqui na Major Facundo. E aqui, ó, nesse prédio aqui, ficava a Casa Plácido, aqui na Major Facundo. Então tem tudo a ver, esse filme vai ser bem legal e eu convido a todos a prestigiarem essa pré-estreia da destruição do Castelo do Plácido, próximo dia 8 de fevereiro, às 19 horas, aqui no Cine Teatro São Luís. Esse quarteirão aqui sempre foi muito icônico para o Plácido de Carvalho, que era o proprietário do Castelo do Plácido. Aqui, ó, o Excelsior Hotel. Ali atrás ficava a Casa Plácido, que hoje é uma Casa Pio. Então, muito legal. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá! TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.